Bom, pessoal, então vamos começar pela questão de número um, tá? Não necessariamente essas questões estão em ordem, tá? Vocês vão ver que vão aparecer algumas, né, misturadas de transformadores e máquinas, mas isso não tem qualquer impacto, tá? A ideia, a, a ideia aqui é a gente passar o conteúdo, todo o conteúdo possível, né, aqui durante essa mais ou menos 1 hora e meia, tá? Pessoal, e a primeira questão que eu trouxe aqui é uma questão de transformadores trifásicos, tá? Como eu falei, não está em ordem, tá? Então a gente vai ver questões aqui que estão misturadas. Isso até para a gente ir quebrando um pouco, né, a sequência aqui do conhecimento, tá? E a ideia aqui não é resolver só a questão, mas passar algum conhecimento, alguma teoria com um plano de fundo sendo a questão, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: uma carga trifásica equilibrada é alimentada por um banco de transformadores monofásicos conectados do tipo estrela-estrela. Supondo que a conexão dos transformadores seja alterada para estrela-triângulo, e a carga seja alimentada pelo lado cuja conexão foi alterada, então a potência da carga é multiplicada por um fator igual a. Pessoal, essa questão aqui, ela é muito interessante porque aqui eu vou explicar para vocês a diferença entre relação de espiras ou relação de transformação e relação, ou melhor dizendo, relação de espiras e depois a relação de transformação, relação entre tensões, que isso faz diferença no transformador trifásico, que é a grande dúvida dos alunos. Então, eu uso uma técnica que é muito interessante, que eu quero passar ela para vocês. Não necessariamente que ela é a melhor, mas é aquela que sempre dá certo. Pelo menos comigo, tá? Porque dá certo no sentido de que eu não preciso ficar decorando várias coisas. Eu tento sempre utilizar a relação de espiras, tá? O que isso quer dizer? Vamos lá. No transformador trifásico, pessoal, a gente tem aqui um lado que está em estrela e a gente vai ter aqui o outro lado que também está em estrela, tá? Bom, então a gente parte do pressuposto que esse aqui é o primário e esse aqui é o secundário, certo? Quando a gente fala relação de transformação, ele sempre, tá, pessoal? Sempre está falando sobre tensão de linha, tá? Então ele está falando aqui, ó, se eu colocar uma tensão aqui no transformador, independente se ele está falando que é tensão de linha ou não, isso aqui é uma tensão de linha. Então, quando ele fala para mim que o transformador é, por exemplo, 13K8, né, do primário para 380, você tem que entender, mesmo que ele não fala nada, que isso é uma relação. 13K8 é uma relação de linha no primário e 380 é uma relação de linha no secundário, tá? Então isso tem que estar claro para você. Então tem essa tensão aqui, ó. Beleza? Só que isso aqui, ele é ruim, por quê? Porque eu tenho que saber o tipo de ligação do transformador. E aí eu fico com dúvida, né? Porque, ó, aqui quando a gente está no estrela-estrela ou triângulo-triângulo, é tranquilo, porque aí vai dar a mesma coisa. Mas quando a gente está nesse caso aqui, ó, estrela-triângulo e muito raramente triângulo-estrela, porque quase não tem tipo de transformador, é que a gente fica na dúvida, tá? Eu multiplico por raiz de 3 ou divido por raiz de 3? E aí o que que eu faço aqui, tá, pessoal? Primeiramente, a gente vai entender o que que é essa relação de espira. É eu analisar espira a espira. Então, se aqui no primário tem espira ali azul, ela vai ter um parzinho no secundário. Então, a azul com azul, a verde com a verde, e aqui a espira vermelha com a espira vermelha. O que que isso quer dizer? Essa tensão aqui, com essa tensão aqui, é igual no transformador monofásico, tá? Então, pessoal, o que que eu quero mostrar para vocês? Se aqui é uma tensão de linha, certo? Veja que ele não me falou aqui, ó, qual que é essa tensão de linha, não falou nada aqui se é tensão, qual que é o valor dessa tensão, mas eu sei que aqui vai ter uma tensão de fase, certo? Aqui vai ter uma tensão de fase, e essa tensão de fase vai ser a tensão de linha dividido por raiz de 3. E aqui, ó, vai aparecer também uma tensão de fase qualquer aqui. Vamos chamar essa tensão aqui de tensão 2 apenas, tá? Bom,
Vamos seguindo aqui. Só que agora ele mudou o transformador aqui de estrela para delta, tá? Então a gente vai pensar o seguinte. Vamos pensar aqui, ó. A gente tem aqui o primário, só que o secundário agora, ele está em delta, tá? Ele está aqui em delta. E aí, a gente vai pensar a mesma coisa. Aqui, ó, a gente tem a mesma tensão de linha e aqui a gente tem a mesma tensão de fase, que é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Aqui, ó, a gente tem a mesma relação. Cada espira tem seu par. Cada espira aqui, ó, tem seu par. Então, aqui e aqui. O que que eu quero dizer com isso? Pessoal, ele me falou em algum momento qual que é a relação de espiras ou de transformação desse transformador? Em nenhum momento. Mas o que que eu posso garantir para vocês? Se eu mudei a forma que o banco de transformadores aqui ele está conectado, ele estava em estrela e aqui ele mudou para essa forma, eu sei que essa espira é exatamente igual a essa. Eu só mudei a forma que ela vai estar conectada. Ou seja, eu garanto para vocês que aqui, ó, vai estar aparecendo uma tensão V2. Essa tensão V2 é exatamente essa aqui. É exatamente essa. Tá. E aí eu fiz isso tudo para mostrar para vocês. Quando eu faço essa relação aqui, ó, entre espiras, a gente está fazendo o que a gente chama de relação de espiras, ou alguns livros chamam de relação de tensão de fase, mas isso não é correto. O correto é relação entre espiras, que a gente está relacionando o número de espiras entre cada um dos transformadores, o primário e o secundário. A relação de transformação, que é o que a gente conhece, que é V1 sobre V2, que a gente aprende lá em transformadores monofásicos, ela, nos transformadores trifásicos, é sempre uma relação entre tensões de linha, tá? Ela nunca é relação de fase. A não ser algumas questões quando ele deixa isso explícito, mas é sempre tensão de linha. Então, isso aqui é um ponto importante, porque transformador trifásico, a maioria das questões é você entender isso aqui. Vamos lá, e como é que a gente resolve essa questão aqui, então? Vocês concordam comigo, tá, pessoal, que nessa situação aqui, ó, a tensão de fase vai ser V2 em cada um aqui das espiras, ou seja, a potência ela vai ser 3 vezes a tensão de linha aqui, ó, V2, sobre o Z. O Z é a carga aqui, só para a gente, vamos dizer assim, ele não deu, isso aqui também não importa tanto para a gente, tá? É tudo genérico. Por que 3, pessoal? Porque 3 é a tensão de fase, tá? 3 é a tensão de fase. E como que eu vou fazer aqui agora nessa tensão aqui número 2, tá? A tensão número 2, a tensão aqui, ó, número 2, ela vai ser a mesma tensão V2 aqui, só que aqui a gente tem, ela já é uma tensão de linha, né? Vocês conseguem enxergar aqui, como ele está em delta aqui, tanto ela é tanto tensão de fase, né, como tensão de linha. Então aqui a gente vai multiplicar por raiz de 3 apenas. Então aqui, ó, essa tensão vai ser raiz de 3, a tensão de linha ali ao quadrado, vezes Z, certo? Só que tem um detalhe aqui, tá, pessoal? Ele me perguntou a conexão, então a potência da carga multiplicada por um fator igual a tanto. Quando eu faço isso aqui, eu estou dividindo. A gente tem que pensar em termos da única tensão que a gente tem aqui, ó, a única tensão que a gente tem de referência é essa tensão de linha. Então eu tenho que colocar V2 aqui, ó, tudo em função, aqui eu até escrevi errado, né, que aqui não é V2, aqui é
Aqui seria V2, tá? Porque esse V2 vai acabar sendo diferente aqui, tá? Ele vai diminuir de valor. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho V2, só que V2 é uma relação de transformação com VL sobre raiz de 3, certo? Então aqui, ó, a gente tem VL, relação de espiras aqui vamos pôr que aqui tem espira N2 e aqui tem espira N1. Então vai ser N2 sobre N1 vezes a tensão do primário, né, que vai ser tensão de linha sobre raiz de 3. E aqui a gente tem, deixa eu pôr aqui que eu acho que eu errei uma conta aqui, peraí. Que vai ser raiz de, que vai ser V2 ao quadrado. Só um segundo, pessoal. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu confundi um ponto aqui, só um segundo. Então aqui é V sobre 3. Ah, claro. É, a tensão, né, pessoal, aqui, ela vai ser dividida aqui por raiz de 3, claro, né? Por quê? Porque aqui a gente tem a tensão de linha sobre 3 aqui. A tensão de linha ali sobre raiz de 3, né? E aí, quando eu elevo ao quadrado, né, que é a tensão, essa tensão dessa parte aqui, deixa eu escrever melhor aqui que minha letra ficou horrível. Ela vai ser aqui, ó, a tensão de linha sobre raiz de 3. De forma que, né, que é o quadrado. De forma que essas duas tensões aqui, elas vão se cancelar. Aliás, a raiz de 3, né? E aqui sobre o z. Então vocês conseguem enxergar que aqui a gente tem um fator de 3 e aqui eles se cancelaram, tá? Então aqui a gente vai ter tensão 2 ali ao quadrado dividido por z. E aqui ele tem 3. Ou seja, a minha potência aqui desse sistema, eu divido ela por 1/3, que é o gabarito aqui, que é a letra E. Vamos dando andamento aqui. Aqui agora a gente vai fazer uma questão bem interessante, que é de máquinas de indução, tá? O que que essa questão aqui quer dizer? Que a gente tem que aprender um pouquinho sobre o fluxo ali de potência, tá? Aliás, essa aqui na verdade é sobre o torque. Vamos ver o que que a questão fala e a gente vai tentar entender aqui o que que ele está pedindo e qual que é o conceito que a gente precisa para resolver ela. Um motor de indução trifásico MIT de 220 volts, 6 polos, 60 Hz, com ligação em Y, opera com um escorregamento de 5%. Esse motor drena da rede elétrica uma corrente de 40 amperes e opera com fator de potência de 0,8 indutivo. Sabendo-se que as perdas no motor nessas condições de operação são 1.200 watts, o valor aproximado do torque mecânico aplicado na carga em newton-metros é. Pessoal, aqui a gente precisa lembrar a primeira formulazinha, tá? Que é a definição de torque mecânico. O torque mecânico, ou também conjugado, ele é a razão da potência sobre a velocidade. E o que que é importante? Essa velocidade aqui, ela tem que ser em radianos por segundo, tá? Então a gente tem que lembrar que isso aqui, ó, é em radianos por segundo, que aí sim a gente vai ter o torque em newtons metro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele me falou é que eu consigo aqui, ó, calcular a potência de entrada, tá? E essa potência aqui, na verdade, é a potência de saída. Então a gente tem que a potência de saída, ela vai ser igual à potência de entrada do motor menos a potência de perdas, tá? E as perdas ele já me deu aqui, ó, que é 1.200. Eu preciso então calcular essa potência de entrada ou aqui nesse caso a potência elétrica, tá?
Então, como que eu calculo essa potência elétrica aqui? A potência elétrica, tá? Ela é dada por raiz de 3 vezes a tensão, que é 220, vezes a corrente, que é 40. E aqui a gente tem que calcular sempre a potência ativa, tá? Então, essa potência elétrica aqui é sempre a potência ativa, nunca é a potência aparente. Portanto, eu não posso esquecer, tá, pessoal, de calcular, de colocar aqui o fator de potência. Essa questão aqui, ela tem um detalhe, porque eu gosto de usar aqui um ponto importante que eu queria passar para vocês, que é que daqui a pouquinho eu vou trazer ele, que na verdade ele é o seguinte: muitas questões de motores a gente aparece raiz de 3 sobre π. E quando eu estudava, eu gostava de decorar, eu cheguei a decorar isso, né? Porque caíam tantas questões que cobravam esse tipo de cálculo aqui que eu decorei, que dá 0,55. Essa questão aqui tem um problema da gente considerar as perdas, então isso falha um pouquinho, mas eu vou acabar passando aqui para vocês, tá? Pessoal, eu não vou me ater muito aqui a ficar fazendo os cálculos, porque senão a gente perde muito tempo e não é a finalidade, tá? Então, essa potência elétrica aqui, se vocês fizerem esse cálculo aqui, vocês vão chegar no valor aqui de aproximadamente 12.193,6 watts, tá? E a gente consegue aqui, então, calcular a potência de saída. A potência de saída, ela vai ser 12.193,6 menos as perdas, que é 1.200 watts. Então, isso aqui vai ser 1.200 watts. Então, a gente tem aqui que a potência, esse valor aqui, tá? Vai dar aí aproximadamente 10.093 watts, tá? E eu achei esse número curioso, porque vai dar muito parecido aqui com o número aqui da velocidade síncrona, tá? Aliás, da velocidade do rotor. Bom, esse ponto aqui tá pacificado, tá? Que é basicamente calcular a potência de saída em watts. Precisamos ainda, pessoal, relembrar aqui como que a gente calcula a velocidade do rotor, tá? E a velocidade do rotor, ela é dada por um valor chamado n, que vai ser 1 menos o escorregamento vezes a velocidade síncrona, tá? E tem um detalhe, pessoal. Reparem que aqui eu coloquei n e aqui eu coloquei ômega. Quando a gente escreve em N, tá, como eu escrevi aqui, é porque nosso resultado está em RPMs. E quando eu coloco W, é porque é em radianos por segundo, tá? Isso é importante. Bom, e como que eu calculo a velocidade síncrona? Aí entra já uma segunda formulazinha aqui, na verdade, terceira, né? A terceira formulazinha aqui, ó. A velocidade síncrona, ela é dada por uma constante que vale 120 vezes a frequência da rede dividido pelo número de polos aqui do motor. Então, ele me deu todos esses valores. E como que eu calculo isso aqui? Então, vai ser 120 vezes a frequência da rede, que é 60 Hz na maioria dos casos, aqui sobre 6. Então, a gente vai ver que 60 sobre 6 dá 10. O número aqui, a velocidade síncrona, é 120 RPM. Então, a galera que já estuda há mais tempo, ele já sabe até de cabeça esses números, né? Se tem 6 polos é 1.200, se tem 4 polos é 1.800, se tem 2 polos é 3.200. Isso. 3.200? 3.600, perdão, 3.600. São os casos, mas geralmente são 4 polos que vai dar 1.800 e 6 polos que sempre vai dar 1.200, tá? Então a gente tem aqui mais um ponto aqui, calculamos então a velocidade do estator. Só que a gente não. Do estator ou do campo girante, né? Só que a gente não quer isso aqui, a gente quer a velocidade do rotor. E a gente não pode esquecer de tirar o escorregamento. Então, o escorregamento aqui, ó. Aliás, a velocidade do rotor vai ser 1 menos o escorregamento, que é 5%, 0,05, vezes 1.200. Então, essa velocidade aqui do rotor, fazendo esses cálculos aí, vai dar 1.140 RPM.
E aí a gente calculou então a velocidade do rotor. Agora seria simplesmente pegar esse valor aqui que eu calculei e esse valor e jogar aqui. Mas não, pessoal, a gente não pode esquecer, tá? Quando eu estou calculando o torque, sempre tem que converter para radianos por segundo. E como que a gente vai fazer isso? Agora a gente volta lá naquela formulazinha número 1, eu vou pôr ela aqui. O conjugado vai ser a potência, que vai ser aqui 10.093, dividido pela potência aqui em RPM. RPM é o quê? Rotações por minuto, tá? Então, uma rotação equivale, trigonometricamente falando, a 2π. E um minuto equivale a 60 segundos. Radianos por segundo nada mais é do que um círculo trigonométrico em um segundo. Por isso que eu multiplico por 2π vezes 60, tá? Ah, e aí, executando aqui esses cálculos, tá, pessoal? Isso aqui, ó, essa parte inferior aqui, vai dar 119,3, tá? Eu não, como eu falei, eu não vou ficar muito fazendo os cálculos para a gente não perder muito tempo. 10.093. Isso aqui vai dar então aqui 92 newtons metro, tá? E aí, que é o gabarito da nossa questão. O que, que é que eu, no início aqui da resolução, eu falei para vocês que é um conhecimento que me fazia ganhar bastante tempo na hora da prova, tá? Que era o seguinte: vocês se lembram que aqui, ó, a gente calculou, tá, essa potência, não é? Então a gente calculou aqui a potência elétrica, ela vai ser raiz de 3 vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o fator de potência. Quando a gente não tem essa perda aqui, que era o caso, e geralmente essa perda a gente pode desconsiderar, eu já vou dividir de forma direta aqui, ó, pela velocidade, e aí o que, que eu vou ter? Eu vou dividir aqui, ó, pela velocidade do rotor, vezes 2π sobre 60. Isso aqui vai dar, eu vou pôr assim, ó, raiz de 3 sobre π, vezes a tensão, corrente, fator de potência. Aqui vai ser velocidade dividido por 30, tá? E aí o que, que eu fazia? Como esse tipo de questão aparecia tanto, tanto, eu decorei, depois vocês podem fazer aí na calculadora de vocês, isso aqui, ó, esse valor aqui, você vai demorar mais ou menos 1 minuto para fazer ele na mão. Ou talvez mais, ou talvez menos. Então eu já tinha isso aqui decorado. Isso aqui vale 0,55, tá? Então vocês podem colocar aí que, obviamente, é muito mais fácil multiplicar isso aqui por 0,55 do que fazer essa divisão e depois multiplicar. Então isso aqui é só uma forma de fazer, né, mais rápido essa questão, tá? Bom, vamos caminhando aqui que a gente ainda tem algumas questões para serem feitas. Agora sim, questão número 3. Essa questão aqui também é muito interessante, que a gente vai relembrar um pouquinho aqui como que é o fluxo de potência numa máquina de indução trifásica, tá, pessoal? Essa aqui ainda a gente não vai ver todos os pontos, mas eu quero relembrar aqui com vocês, tá? E saber esse ponto é interessante porque muitas questões cobram justamente como é que funciona esse fluxo de potência dentro de uma máquina de indução. E como que ela funciona, né? A gente tem, primeiramente aqui, a potência de entrada, e essa figurinha aqui é importante para você ter, de alguma forma, mentalmente ela, tá, pessoal? A gente tem aqui a potência de entrada, e a entrada do motor de indução, ele sempre é pelo estator, tá? Então, ali dentro tem enrolamentos. E a primeira perda que a gente tem ali é a perda no estator. Perdas nos enrolamentos do estator, que geralmente ela é negligenciada pela maioria das questões. Negligenciada no sentido de que podemos desconsiderá-la, tá? Depois, pessoal, vai ter aqui uma potência que vai seguir, tá? E essa potência é talvez uma das mais importantes que a gente tem que lembrar. Na verdade, ela tem um nome especial, que é a potência de entreferro, potência de gap, ou potência que passa do estator para o rotor.
Então, essa potência, ela é a potência de entrada menos a potência que é a perda no estator. Então, a gente tem o quê? A potência de gap, tá? Essa potência aqui, pessoal, é como se fosse a potência que está entrando no rotor. Como se fosse, não. Ela literalmente é isso, tá? Dentro do rotor, a gente vai ter novamente enrolamentos. E a gente vai ter o quê? Perdas no rotor ou perdas no cobre também, tá? Você pode ver aí também que pode ser chamado de perdas no cobre ou perdas no rotor. São, na verdade, são perdas Joule, ou seja, o rotor vai esquentar, tá? Então são essas perdas aqui. E aí, pessoal, seguindo aqui, a gente tem uma outra potência que é muito importante você saber da existência dela, tá? Que é a potência de conversão ou potência mecânica. O que que é essa potência? A depender do livro, ele pode chamar de potência mecânica ou potência de conversão, tá? O que que é essa potência? É a potência efetivamente que virou potência mecânica. Então veja que ela era uma potência elétrica, a gente tirou as perdas no estator, chegou a potência aqui no entreferro, a gente tirou as perdas no cobre do rotor, aí sim a gente tem aquela potência ali mecânica ou potência de convertida, tá? Repare que isso aqui não é a potência de eixo ou potência útil, tá? Porque a gente ainda tem que tirar mais outra perda aqui, ó, que é a perda aqui por ventilação, tá? Veja que ventilação já é uma perda mecânica. Ventilação, atrito, enfim. E aí, a gente pode ir caminhando aqui, e na maioria das vezes, tá, pessoal, a gente já fecha aqui com a potência útil. Mas para a gente fechar o ciclo, a gente ainda tem uma outra potência aqui, ó, tá? Que a gente chama de perdas suplementares, tá? Perdas suplementares. Essas perdas suplementares aqui, tá, pessoal? A gente não consegue qualificar qual que é, o que que é essa perda, tá? Na verdade, perdas suplementares, ela é só para fazer um balanço da soma das perdas. Geralmente, essa perda suplementar, ela é aquecimento de mancal, ela é vibração lá da estrutura. Então, tudo isso é o ruído que o motor produz. Então, tudo isso para acontecer, ele está consumindo potência. Então, só que a gente não consegue quantificar isso. Aí ele chama de potência suplementar. E aí sim a gente chega na potência de eixo. Então, a gente tem aqui a potência de eixo ou potência útil. Essa potência aqui, tá, pessoal? Essa potência aqui, ó, o que que é interessante você saber? Quando ele dá a questão, ele vai dar essa potência em duas unidades. Eu particularmente não me lembro, e eu acho que não tem. Ele não dá essa potência aqui em watts, tá? Ele sempre vai dar essa potência ou em HP ou em CV, que é o cavalo vapor. Quando ele informa isso aqui para você, é potência útil no eixo, tá? É potência útil no eixo. Então, essa aqui era a revisão teórica que eu queria trazer para vocês, tá? Mais para frente a gente vai entender um pouquinho mais qual que é essa relação entre a potência convertida aqui, ó, ou potência mecânica, potência de gap e potência do rotor. Então a gente vai daqui a pouquinho, a gente vai olhar especificamente aqui, ó, essa potência aqui que está acontecendo aqui, ó, que isso aqui é que é útil de a gente entender e geralmente salva em várias questões. Então vamos voltar para a questão, tá? Que eu fiz um monte de explicação aqui e não resolvi a questão ainda. Isso aqui, tudo que eu expliquei, é só para você lembrar como uma revisão mesmo desse fluxo de potência para máquinas de indução, tá, pessoal? A questão é o seguinte, ó. Ele está me perguntando aqui, ó, ele fala para mim que o estator ele é ligado em delta, que a corrente de linha é 100 amperes, e aí ele me dá algumas potências aqui, ó. Vejam vocês que ele me deu o quê? Potência de entrada, que é 10, e potência de gap, que é essa aqui. Então vocês conseguem perceber que a potência de estator ou perda no estator ali, ó, ele vai ser quando? Quanto, né? Ela vai ser a potência de entrada menos a potência de gap.
que vai ser 10 menos 9,5, que vai ser 0,5 kW. Isso aqui vai ser igual a 500 watts, certo? Só que não é isso que ele está nos perguntando. Ele está me perguntando qual que é o valor da resistência do estator. Ora, eu não falei para vocês que essa perda aqui é uma perda Joule de aquecimento? Quem aquece é resistor, tá? Quem aquece é resistor. Então, pessoal, se o meu estator está ligado em delta, como que ele está ligado em delta? Porque ele me falou aqui, ó. Ah, professor, e se ele não tivesse falado? Geralmente é em estrela, tá? Quando ele não fala, a gente parte do pressuposto que é estrela, tá? Mas como ele falou que é em delta, eu sei que vai ser assim, ó. Eu vou ter aqui, ó, um resistor, vou ter aqui outro resistor, vou ter aqui outro resistor. R, R e R. E aí ele me falou, pessoal, que eu tenho aqui, ó, correntes de linha. Essa corrente de linha aqui, ó, ela vale 100 amperes, certo? Qual que é a corrente de fase? Não é eu dividir essa corrente por raiz de 3? Então aqui, ó, vai passar uma corrente de fase, tal que essa corrente de fase vai ser 100 sobre raiz de 3, tá? E ele me pede o valor desse carinha aqui, ó, dessa resistência. Essa resistência, ela vai ser o seguinte, a perda no estator, que a gente acabou de calcular, ela vai ser igual a quem? 3. Por que 3, professor? Porque tem três resistências. São três resistências que estão, em cada uma delas está passando uma corrente de fase. Como eu estou calculando uma perda, eu tenho que lembrar de colocar essa corrente aqui ao quadrado, tá? E agora eu substituo os valores, porque eu consigo substituir, porque eu sei todos eles agora. Então, a perda no estator que a gente calculou vale 500, são três resistências, a resistência que eu quero calcular e a corrente de fase que a gente acabou de calcular, que é 100 sobre raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui, pessoal, vai ser 3 vezes a resistência. 100 ao quadrado é 10.000, dividido por 3. Então, esses três aqui vai se cancelar. Então, o valor de uma resistência vai ser 500 sobre 10.000. E aí eu posso fazer esse cálculo aqui, que é bem facinho, que é 5 sobre 100, que vai ser 0,5. E aí o gabarito da nossa questão é a letra A. Beleza? Bacana? Então vamos seguindo aqui, pessoal. Questão número 4 agora. É uma questão mais teórica de máquinas de indução, tá, pessoal? A gente está revisando aí alguns pontos de máquinas de indução. Deixa eu só tomar minha água. Então vamos lá. Essa questão aqui é interessante porque ela tem alguns conceitos bem legais aqui para a gente, tá? Devido às suas características de funcionamento, o motor de indução trifásico MIT é conhecido como transformador rotativo, tendo em vista que a tensão de seu rotor é induzida pelas correntes de armadura que circulam no estator do motor. Com relação ao motor de indução, considere as afirmativas a seguir. Número 1. A frequência da tensão induzida no rotor é igual à frequência da rede elétrica que alimenta o motor quando este opera na sua velocidade nominal. Pessoal, essa questão aqui é muito interessante porque essa questão ela vamos dizer assim, é um nível, esse conceito aqui ele é muito inicial de máquinas, mas a gente acaba não focando muito nisso aqui que ele está falando. E às vezes você avança para fazer questões de cálculo e tudo mais e não lembra como que o motor funciona, tá? Como que o motor funciona, tá, pessoal? Ele tem aqui, ó, uma parte externa que é o estator, tá? Esse estator aqui, pessoal, ele vai começar aqui, ó, produzir um campo girante. O que que é esse campo girante, professor? Eu ouço muito falar desse tal campo girante, mas eu nunca entendi. Pessoal, imagine um ímã grande, tá? Um ímã. Aí ele tem aqui, ó, o polo norte e ele tem aqui o polo sul, tá?
Então vamos pôr o nominho aqui. A gente tem o Polo Norte e a gente tem o Polo Sul, tá? Agora, imagine esse cara girando muito, muito rápido, tá? Imagine ele girando muito, muito rápido aqui, ó. Imagine que isso aqui, ó, tá girando muito, muito rápido. Vocês conseguem ver que ele está criando um campo aqui, e esse campo a gente chama de campo girante. Então, se você não lembrava, é isso que é o tal do campo girante. E quando eu coloco vários ímãs desse aqui, ó, em paralelo, e, obviamente, eu não faço isso aqui com ímãs, né? Eu faço com bobinas, e essas bobinas têm uma frequência, e é por isso que tem a questão dos polos do motor, que é como se esses ímãs estivessem posicionados e a frequência está rodando aqui no motor, eu crio esse campo girante aqui, ó. Então é como se eu tivesse um polo norte aqui, daqui a pouco ele está aqui, 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 aqui. Quando eu vejo, né, do referencial, isso aqui é como se eu estivesse girando esse ímã, tá? Isso é o campo girante. Professor, aonde esse campo girante existe? Ele existe no estator e ele permeia o gap, ou entreferro, e chega no rotor. Agora vamos lá para o rotor. Quando ele chega aqui no rotor, tá, pessoal? Quando ele chega aqui no rotor, o que tem no rotor? Ele tem bobinas curto-circuitadas. E o que acontece quando eu tenho uma bobina imersa num campo magnético? Ela produz corrente. Quando ela produz corrente, o que uma corrente e uma bobina em movimento produz? Um campo magnético. Então veja só que loucura. É um campo magnético induzindo corrente que induz um outro campo magnético. Só que esse campo magnético, pessoal, ele não vai nunca, nunca, isso é fisicamente impossível de ele conseguir aqui, ó, girar a mesma velocidade, tá? Ele nunca vai girar a mesma velocidade. Por quê? Pessoal, ele não vai girar a mesma velocidade porque se ele girar a mesma velocidade, o referencial, a bobina, imagina o rotor com campo girante e o rotor está girando exatamente na mesma velocidade. Vocês conseguem enxergar que é como se eles estivessem parados, um em relação ao outro? Se eles estão girando assim, ó, na mesma velocidade, é como se eles estivessem parados. Se eles estiverem parados pela lei de Faraday-Lenz, não existe indução de corrente no rotor. Se não existe indução de corrente no rotor, ele não vai gerar um campo aqui. E o que acontece, pessoal, quando eu tenho ímãs um próximo do outro? Ou eles se atraem, ou eles se repelem. E é isso que faz o motor funcionar. O motor de indução, é claro, né? O motor síncrono é outro princípio. A gente coloca um campo, né? O motor de indução ele não tem campo, ele não tem armadura de campo, tá? Então, pessoal, eu quis trazer isso aqui para vocês entenderem que existe uma corrente girando aqui, e ela tem uma frequência. Só que essa frequência ela não é a da rede e ela não é zero. Qual que é o valor dessa corrente? O valor dessa corrente, pessoal, que a gente chama de correntes induzidas no rotor, vou chamar de FR, correntes do rotor, ela é igual ao escorregamento vezes a frequência do estator ou frequência da rede. Tá? Esse R aqui é de rotor, tá, pessoal? Não de rede, tá? Isso aqui é rotor. Então, pessoal, geralmente a corrente induzida aqui, ela é uma corrente ali de mais ou menos 3, 4, 5 Hz. Porque a gente sabe, né, que o escorregamento não é mais ou menos 5%. Então a frequência aqui do rotor, né, num caso aqui de 5%, vezes 60 Hz, isso aqui é 3 Hz. Então, o que ele está me falando? Que a frequência da tensão induzida no rotor é igual à frequência da rede elétrica que alimenta o motor quando ele opera em velocidade nominal. Falso. Falso. Acabei de mostrar aqui para vocês como é que o motor funciona e qual que é o valor dessa corrente que é induzida ali. Ela é induzida aqui, ó, e ela é uma corrente a frequência dela é muito baixa.
mas ela não é a frequência da rede, tá? A número 2 fala o seguinte: a frequência da tensão induzida no rotor vale zero quando o rotor do motor é bloqueado. Pessoal, tudo que eu falei aqui agora, a gente foi lá, né? Uma pessoa, sei lá, um equipamento foi lá e travou o rotor. Ele não está rodando, não está rodando. O que que eu acabei de falar para vocês aqui? Que esse campo girante aqui, ele alcança o rotor, certo? E se ele está parado e tem um campo girante aqui, vocês concordam comigo que a frequência do campo aqui não é o mesmo da rede? Intuitivamente, pessoal. Só que a gente pode ver qual que é o escorregamento de um motor quando o rotor está bloqueado. Não é um? Intuitivamente eu mostrei para vocês que a frequência do rotor, quando o rotor está bloqueado, ele é igual ao da frequência da rede. E o escorregamento é 1 quando o rotor, quando ele está bloqueado, o escorregamento é 1. Quando ele está na velocidade síncrona ou sem torque, ele é zero. Então, aqui na verdade ele errou, né? Ele está me falando a frequência da tensão induzida vale zero. Mentira, ela é igual à da rede. Então, o número 2 aqui tá falsa. E aí a gente tem aqui, ó, essa número 3, tá, pessoal? Eu não concordo completamente com ela, tá? Mas ela não está totalmente errada. Deixa eu apagar aqui, porque isso aqui, ó, essa número 3 é assim, se você tiver que lembrar uma coisa dessa aula de máquinas de indução, é claro, né? Falar assim, ó, eu só lembro de uma coisa, uma única coisa sobre máquinas de indução. É isso aqui que eu quero que você se lembre, tá? Lembra que a gente falou agorinha, tá? Que a gente tem, aqui vem uma potência do estator, não vou ficar desenhando muita coisa. Aí a gente tem aqui uma potência especial, tá? Uma potência especial que a gente chamou de potência de entreferro, tá? Aí a gente tem o quê? Depois da potência de entreferro, a gente tem o quê? Perdas no rotor. Então a gente tem aqui as perdas no rotor, tá? Depois a gente tem uma outra potência especial que eu pedi para vocês, assim, decorem isso aqui, tá? Decorem isso aqui, que é uma potência aqui que a gente chama de potência de conversão ou potência mecânica. Para a maioria das questões, tá, pessoal? Para a maioria das questões, aquele fluxozinho de potência que a gente desenhou, ele se resume a isso aqui, tá? Aí aqui, ó, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ele se resume a isso aqui. Então a gente tem aqui, ó, potência útil, tá? Potência útil ou potência de eixo ou, enfim, qualquer nome que você quiser dar. E a gente tem aqui, ó, potência de entrada. Professor, mas no outro fluxo ele estava mais completo. Você falou da perda no estator, você falou perda por ventilação, você falou perda suplementar. Eu sei, mas para a maioria das questões de concurso, que é o nosso foco aqui, o fluxo de potência dentro de uma máquina de indução se resume a isso aqui, tá? E aí pessoal, o que que é um ponto importante aqui? O que que é essa potência de conversão aqui, ó? Essa potência aqui, ela é um negócio muito interessante, tá? Que é o seguinte, a gente define ela fazendo o seguinte, pelo, pelo circuito equivalente do motor. Mas aqui a gente não vai voltar e fazer o circuito equivalente do motor, porque a gente levaria muito tempo. Essa potência de entreferro, ou potência de gap, né? Deixa eu pôr os dois nomes aqui, porque eu não sei qual nome você está acostumado. Essa potência de gap aqui, ó, essa potência de gap, ela tem uma relação direta com essa potência de conversão aqui. Na verdade, melhor dizendo, a potência de conversão, ela tem uma relação direta com essa potência aqui. Por quê? Essa potência de conversão aqui, vamos pôr aqui, a potência de conversão, ela é 1 menos o S, quem que é o S? O escorregamento, vezes a potência de gap. Pessoal, muitas
muitas questões de máquinas de indução é você lembrar dessa relação aqui, tá? Então, guarda essa fórmula, guarda isso aqui e guarda essa fórmulazinha. Muito provavelmente você vai ver, vai usar isso aqui em alguma questão de máquinas de indução. E aí, o que que é a pergunta que ele está me fazendo aqui, pessoal? As perdas no circuito do rotor são variantes com a velocidade? Pessoal, o que que é a perda no rotor? Vocês concordam comigo? Vocês já conseguiram enxergar que a perda no rotor nada mais é do que a potência de entreferro menos a potência de convolução? Isso em algum momento saltou aos olhos de vocês aqui, mostrando o fluxo? Potência de rotor, ela vai ser a potência ali do gap, né? Potência de gap menos a potência de convolução. Pessoal, aqui, ó, veja que a potência de convolução aqui, ela depende do escorregamento, que depende da velocidade. Então, a gente pode acabar deduzindo que as perdas no circuito do rotor são variantes com a velocidade. Por que que eu não concordo sempre? Esse aqui é o isso aqui a banca trouxe que está correto e o gabarito é o número 3. Por que que eu não concordo diretamente com isso, tá, pessoal? Porque elas são variantes com a velocidade, mas na verdade a velocidade a gente está fazendo uma extrapolação. O que tem que ficar claro para vocês, tá? E eu quero que vocês levem isso para a prova, é analisar essas coisas, que às vezes a banca quer escrever uma coisa e na verdade é outra. Que é o seguinte, aqui na verdade, o escorregamento ele meio que depende da velocidade, mas as perdas no rotor, na verdade, elas dependem do escorregamento. Então, por exemplo, um motor de dois polos que tem 3.600, né, 3.600 RPM, ele pode ter a mesma perda que um motor de 1.800 RPM com o mesmo escorregamento. Então, a gente falar que depende da velocidade é forçar um pouquinho a barra. Mas eu entendi que dessas três alternativas, a que estaria menos errada é a letra 3, aliás, o item 3. Aí a gente marca o gabarito e fica feliz. Eu não vou brigar aqui com a banca na hora da prova. Ah, se eu errei, eu tento entrar com recurso. Mas às vezes a gente tem que aprender esses pontos aqui para a gente fazer uma boa prova, tá? Então, pessoal, isso aqui é interessante, tá? Para vocês anotarem aí e talvez levar para a prova. Vamos caminhando aqui, né? Porque já são 9 horas da noite aqui e a gente tem muita coisa para fazer ainda, tá? Tem muito conhecimento para passar aqui. Questão número 5, tá, pessoal? Essa aqui, a gente vai usar esse conhecimento daqui a pouco, tá? Mas aqui a gente vai pegar, assim, ensaios de transformador. Então agora a gente já veio para transformador, tá? E por que que a gente está vendo máquinas de indução e transformador? Vocês viram até numa questão. Máquinas de indução nada mais é do que um transformador cujo secundário gira, tá? Tudo que a gente faz para um, a gente meio que pode levar esse conhecimento para o outro. A gente otimiza o conhecimento assim. Então vamos lá. Vamos entender o que é a questão e qual conhecimento a gente pode extrair aqui de revisão para essa questão. Essa questão diz o seguinte: ensaios em vazio e em curto-circuito realizados em um transformador monofásico de 45 kVA, 10 kV, 200 para 200 volts, apresentam os seguintes valores de potências listados na tabela abaixo. Ensaio a vazio, a perda é de 4 kW, no ensaio de curto-circuito deu 2 kW. Aí ele me fala: esse transformador é posto em operação para fornecer energia a uma carga conectada em seu lado de baixa tensão, que opera na tensão nominal. Aqui tem uma vírgula, deve estar bem pequenininho para vocês, mas aí, vírgula, 20% de sobrecarga e com fator de potência igual a 0,8. Diante do exposto, a potência ativa de entrada do transformador em quilowatts é aproximadamente. Pessoal, não cometam o erro de fazer isso aqui. Ah, deve ser 45, que é a potência ali, mais a perda, 4 mais, aliás, 45, 45 vezes 0,8, eu não sei quanto que dá isso aqui, mais 4 mais 2 e ponto. Não, tá errado, tá?
qual que é o conhecimento que eu quero que vocês levem aqui? Primeiro, ensaio. Aí eu não vou demonstrar isso aqui, tá, pessoal? Leva muito tempo para eu demonstrar isso aqui, eu não vou demonstrar. Ensaio a vazio. Ensaio a vazio não altera, tá? Ele não altera com a carga. Com a carga. O que que eu quero dizer com isso? Se eu colocar o transformador a vazio, a plena carga, com 20% de sobrecarga, então veja que eu aumentei de zero até mais do que a corrente nominal. A perda a vazio vai ser sempre 4 quilowatts. Ponto. Ela não altera. Professor, mas nunca altera a potência em vazio? Sim. A perda a vazio, ela se altera somente quando a gente muda a frequência do transformador. Então, quando que ela muda? Vocês vão ver que aí são questões bem mais raras que vai ter uma questão. Ah, o transformador, ele era para ser usado com 60 Hz. Usei ele em 50 Hz. Aí a perda a vazio muda, porque ela depende da frequência. Mas eu posso dizer assim, vou chutar um número, tá? 95% das questões nunca vai mudar. O valor que ele te der, ela vai ser uma constante. Ponto. Esse é o primeiro conhecimento. O segundo conhecimento que você tem que levar para a sua prova é que essa perda aqui, ó, ela é proporcional à corrente ao quadrado. Você tem que lembrar disso aqui. E aí eu vou mostrar para você por que que é o quadrado. Então, essa aqui, ó, essa perda aqui do curto-circuito, ela muda com a carga, muda com a corrente. Beleza? E aí, guardem essas duas informações. Isso aqui é um sinal de proporcional, ou seja, se a corrente dobrar, a perda quadruplica. Se a corrente cai pela metade, a perda aqui cai para um quarto, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que que eu tenho que fazer aqui, né, pessoal? Ele está me falando aqui. Deixa eu ver se ele me dá a potência aqui da carga ou do que é aqui. Em vazio, tal, ele faz 45, 300, tal, tal. Esse transformador é posto em operação para fornecer uma carga quando esse seu lado, tal, com 20%, tá. Pessoal, vocês podem estar se perguntando, quem não tem muita familiaridade com essa questão. Ah, a gente vai ter que calcular provavelmente a resistência, a corrente. Cara, isso vai demorar uns 10 minutos. Mas presta atenção como que a gente faz esse tipo de questão. Vocês lembram como que a gente faz o ensaio de curto de um transformador? A gente curta o circuito transformador e coloca uma fonte variável nele, no outro lado. A gente vai girando a tensão até que a gente meça a corrente nominal. Então, esse valor aqui, ó, é igual à corrente nominal do transformador. Essa perda, ela ocorre quando a gente está em corrente nominal. Então, vamos lá. Perda no curto-circuito, a gente pode falar em curto-circuito ou perda no cobre, tá, pessoal? É a mesma coisa. Então, perda no cobre. Isso aqui vai ser igual a uma resistência, que a gente não sabe o que que é, a corrente nominal ao quadrado. Certo? Isso aqui é quanto? 2. Ele não me falou que é 2. Vamos para a segunda situação agora. Vamos para a segunda situação. Qual que é a segunda situação? Ele está me falando aqui que o transformador está funcionando com 20% de sobrecarga. Que significa, o que isso significa na prática? Que essa corrente nominal aqui, ó, está 20% acima. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui, ó? Qual que é a perda no cobre? A perda no cobre agora, vou pôr aqui, ó, perda linha, para você entender que é diferente. Ela vai ser a mesma coisa, a resistência muda aqui? Não. Vezes 1,2. Por que 1,2, professor? Porque está 20% acima da nominal. Vezes a corrente nominal ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao que a gente precisa calcular. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, isso aqui vai ser a resistência vezes a corrente nominal ao quadrado vezes 1,2 ao quadrado é 1,44. Só que isso aqui, a gente não sabe que vale 2. Então, tudo bem para vocês? Alguém se ofende se ouvir aqui, ó? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui.
E isso aqui não vale 2? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, ó, vai ser 2 vezes 1,44. E aí, pela minha colinha aqui, isso vai dar, deixa eu ver aqui, 2,88, né? Nem precisava de cola. 2,88. Ou seja, nessa situação de sobrecarga aqui, ó, o meu motor, ele está puxando 2,88. E agora, pessoal, a gente pode somar as perdas. As potências de perdas totais do trafo, vai ser quanto? 4. Professor, mas não muda? Não, não muda, não muda. Decore isso aqui, não muda. 4 mais 2,88. Então, isso aqui vai ser 6,88 quilowatts. Beleza? Agora a gente precisa calcular o quê? A potência na carga, tá? E como que a gente calcula essa potência na carga ali, a potência de saída? Ele não me falou nada quanto que é. Como é que eu calculo agora? Veja o seguinte, pessoal, os detalhes da questão. A potência nominal aqui, ó, não é 45 kVA. O que que é essa potência nominal? Não é a tensão nominal vezes a corrente nominal? Qual foi a informação que ele me deu aqui, ó? Tensão, aqui, ó, tensão nominal. Opera com tensão nominal. Então vocês conseguem enxergar que a gente tem corrente nominal vezes tensão nominal. Só que ele não está com 20% de sobrecarga, então eu tenho que lembrar de multiplicar aqui, ó, por 20%. Beleza? E obviamente eu tenho aqui o fator de potência, né? O fator de potência ele tem que me dar aqui. Vocês conseguem enxergar, tá tudo bem para vocês, né, que a tensão nominal vezes a corrente nominal não é a potência aparente aqui dele? Ou seja, a gente tem aqui, ó, potência de saída, isso aqui vai ser 45 vezes 1,2 vezes 0,8. Deixa eu ver minha colinha aqui. Isso dá 43,2 quilowatts. Então, pessoal, a gente tem o que agora? A gente tem a potência. Opa, canetinha errada. Então, a gente tem a. Oh. Então, a gente tem a potência de saída e a gente tem as perdas. Ora, todo mundo está careca de saber que a potência de entrada ela é a potência de saída mais a potência de perdas, né? Isso vai ser 43,2 mais 6,88. Isso aqui, se eu não errei nenhum cálculo, é 50,08. Só que a gente não tem aqui. E o gabarito é a letra B. Deixa eu até conferir aqui se eu não errei. Isso, é isso mesmo. Então aqui, ó, o gabarito é a letra B, tá? Beleza? Tranquilo? Pessoal, isso aqui é interessante também lembrar, tá? A questão, a resolução da questão é o de menos, tá, pessoal? Leva para a prova isso aqui, leva para a prova essa relação e como que a gente resolve ela. Tranquilo? Então vamos lá. Questão número 6. Aqui tem um outro conhecimento, só que essa questão, pessoal, eu vou pedir uma licença lá no finalzinho dela. Porque essa questão, na verdade, ela é uma questão muito grande e ela tem outras duas partes que explicam o porquê do gabarito, tá? Então, como eu estava selecionando, eu não tinha percebido isso, lá no finalzinho eu vou explicar o detalhe dela, tá? Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Então vamos lá. Essa questão aqui diz o seguinte, ó. Aqui a gente tem um transformador, ele fala: a figura representa o circuito equivalente aproximado referido ao lado de tensão inferior de um transformador monofásico. Os dados de resistência e impedância foram obtidos através do ensaio de curto-circuito, que juntamente às perdas no cobre. Então, perdas de curto-circuito ou perdas no cobre são sinônimos, tá, pessoal? São sinônimos. Perdas no cobre e elas valem isso aqui. Considere as perdas no núcleo do transformador. Então, perdas no núcleo
perdas no núcleo, vale 529. Perda no núcleo é a mesma coisa que ensaio a vazio, tá? Independentemente da carga conectada no transformador, ou seja, ele explicou aquilo que eu acabei de explicar para vocês. O ensaio de curto-circuito foi realizado no lado de tensão superior com corrente nominal. Qual o valor do módulo da corrente de carga em amperes com o transformador operando como abaixador e com tensão nominal para que ocorra o rendimento máximo? Pessoal, de tudo aqui, tá? De tudo aqui que eu posso trazer para vocês sobre essa questão é a informação do que significa esse danado desse rendimento máximo, tá? O que a gente vai levar para a prova? O que isso aqui significa? Isso aqui, pessoal, a gente consegue provar e demonstrar por A mais B, tá? Mas o rendimento máximo do transformador, ele acontece, tá? Ele acontece quando a perda no cobre, ela fica igual à perda no núcleo, tá? A gente consegue fazer esse cálculo aqui, tá? E demonstrar isso aqui matematicamente, mas para fins de revisão, você tem só que decorar e lembrar isso aqui, tá? Então, professor, a perda no núcleo ela tem que ser 2066? Claro que não. Quem que eu falei para vocês que muda? Quem muda é a perda no cobre. A perda no núcleo ela é fixa. Então ela não muda. Tanto é que a gente tem uma curva, tá, pessoal? Alguns livros mais especializados, a gente tem uma curva aqui, ó, do rendimento em função da carga ou da corrente. E ela parece aqui assim, ó, uma espécie de parábola, tá? Ela é uma curva mais ou menos assim, ó. Aqui, geralmente, é a corrente nominal do transformador. E aí eu fiz essa curvinha aqui para mostrar para vocês que quase nunca o máximo rendimento do transformador acontece na corrente nominal, tá? Ela sempre acontece ali em valores menores, tá bom? Bom, então vamos lá responder essa questão aqui, tá? É, essa questão aqui, pessoal, ela funciona o seguinte, deixa eu até pegar minha cola aqui, que essa questão tem uns cálculozinhos meio chatos aqui. A gente tem que, na situação inicial, a gente tem que a resistência do núcleo, aliás, do cobre, vezes a corrente nominal ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2066. A gente já aprendeu essa técnica aqui. A gente não precisa calcular esse valor aqui, né? A gente vai precisar calcular uma proporção dele, certo? Só que o que eu estou interessado? Eu estou interessado em calcular uma corrente tal que ela vai me dar aqui uma perda de 529 watts. Então, o que a gente vai fazer? Eu não tenho que, obviamente, né? Eu não tenho que reduzir essa corrente. Eu não sei de quanto eu tenho que reduzir. Então, eu vou colocar uma proporção ali qualquer nela. Então, isso aqui, ó, vai ficar assim. Eu vou ter aqui resistência vezes. Eu vou pôr um x aqui qualquer, igual a n ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 529. O que é esse x aqui? Eu estou só falando para vocês que, na verdade, essa corrente aqui toda é uma fração da corrente nominal, tá? Então, aqui, x ao quadrado vezes r vezes in ao quadrado vai ser igual a 529. Pessoal, vocês já sabem quanto que vale isso aqui, né? Então, x ao quadrado vezes 2066, isso aqui vai ser igual a 529. Então, esse x ao quadrado aqui, ele equivale aqui a 529 dividido por 2066. Isso aqui é aproximadamente 0,25. Portanto, só porque 0,25 é o quadrado, né? Então, x, pessoal, é aproximadamente 0,5. E aí, o que é o meu ponto aqui com essa questão, tá, pessoal? Que eu achei que ela foi
é um pouco além, tá? Deixa eu fazer esse cálculo exato para vocês na calculadora. Na verdade, isso aqui não é 0,25, tá, pessoal? Eu estou fazendo aqui na calculadora, tá? Que é o seguinte, esse valor aqui, ó, ele é 0,25605, tá? Por que que isso é importante? Isso é importante para você saber que 0,25 eu vou ter 0,5 aqui, certo? Então vamos lá. Como é que a gente resolve essa questão? O que que ele me perguntou? Qual o valor aqui, ó? Qual o valor do módulo da corrente de carga é, em amperes com o transformador operando como abaixador e com tensão nominal para que ocorra o rendimento máximo? Isso tem que acontecer quando? Quando a corrente, vou chamar aqui corrente I qualquer, ela vale X vezes a corrente nominal, tá? Beleza? Vamos guardar isso aqui, porque a gente não calculou a corrente nominal ainda, né? Ele me falou que ele está aqui no lado abaixador, tá? Então, a corrente nominal é bem simples da gente calcular. A corrente nominal vai ser a potência, que é 100 kVA, então 100 mil, dividido aqui pela tensão de baixa, que é 220. Então, a corrente nominal aqui, pessoal, ela vai ser 100 mil dividido por 220. Então, aqui ó, vai dar 4,545 é uma dízima, tá? E aí eu tenho que pegar esse valor e jogar ali. Vamos fazer isso? Aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer aqui, ó? 0,5 vezes 454,54. Isso aqui vai dar 227,27, que é aproximadamente 3. Aí você vem aqui e marca a letra C. E aí você erra. Por que que você erra? E aí é que tá, essa questão ela é maior e você já tinha que ter percebido. Na verdade, aqui, ó, é 0,256, tá? Então, deixa eu fazer aqui, ó, 529 raiz desse número. Então, dá 506. Então, isso aqui, na verdade, ó, isso aqui, ó, não é 0,5, isso aqui é 0,50601. Professor, mas a gente tem que fazer isso na mão? Bom, a banca cobrou dessa forma, tá? E aí, a gente vai multiplicar isso aqui pelo valor da corrente, que é 454,545, que aí vai dar exatamente, olhem só, exatamente, quando eu faço 0,056 vezes 454,5 tal, tal, isso aqui vai dar exatamente 230 amperes, que é o gabarito correto dessa questão, que é a letra D. Então eu quis mostrar aqui para vocês com essa questão, primeiramente, o que que é o máximo rendimento, qual que é a condição para ele acontecer, e foi interessante para a gente ver aqui que às vezes tem umas cobranças aí meio complicadas, né, para a gente fazer na mão na hora da prova. Então acontece, tá, pessoal? Então vamos seguindo aqui, que a gente ainda tem mais algumas questões. Essa questão aqui é muito, muito interessante, ela é meio grande, então eu vou ler ela mais rápido, tá? Mas ela é bastante interessante aqui para a gente entender reflexão de impedâncias. Então, qual que é o conceito que a gente vai aprender aqui? Reflexão de impedâncias e o ensaio de curto-circuito mesmo, como se a gente estivesse executando esse ensaio, tá? Então vamos lá. Essa questão diz o seguinte: o circuito mostrado na figura abaixo representa a modelagem de um transformador monofásico operando em regime permanente. A tensão nominal do lado primário é de 1000 volts, enquanto a tensão no lado secundário é de 200. Ou seja, ele está me falando, tem uma relação de transformação de 5 para 1. A resistência e a reatância de dispersão do enrolamento do primário vale 5 e J 2,5 ohms, respectivamente. Assim como a resistência e a reatância de dispersão do enrolamento secundário vale 0,2 e J 0,1 ohms, respectivamente. Os parâmetros referentes à magnetização e às perdas do núcleo foram desprezados. A potência nominal do transformador é 4 kVA.
Um engenheiro, ao executar um ensaio de curto-circuito no transformador, conectou uma fonte de tensão controlável nos terminais primários, enquanto os terminais do secundário estavam em curto-circuito. O procedimento realizado foi o de regular a amplitude da tensão aplicada pela fonte até que a corrente fornecida por ela fosse igual à corrente nominal do transformador. Nessas condições, de acordo com o circuito da modelagem apresentado, qual a tensão em volts aplicada no transformador. Pessoal, o que ele está me falando aqui? Ele está me pedindo para que eu execute o ensaio de curto-circuito, tá? Então vamos executar o ensaio de curto-circuito. Aí, o que é? Ele está me falando aqui, ó, que eu tenho o primário, J2,5. Eu tenho aqui um transformador. Eu tenho aqui outra indutância. E aí, o que é um ensaio de curto-circuito? Obviamente, eu curto-circuitar isso aqui, ó, né? E aqui eu tenho esse ponto e conecto aqui, ó, uma fonte variável. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir aqui, ó, eu tenho que medir aqui essa corrente. Mas não parece que fica muito difícil aqui, né? Como é que a gente vai calcular aqui, por exemplo, a tensão, né? Porque vai ter uma queda de tensão aqui. E aí a gente sabe que quando não tem carga, né? A gente tem aqui, ó, aqui a gente tem 1.000 e aqui a gente vai ter 200 volts, certo? Mas isso é quando a gente sabe que tem 1.000 volts aqui. A gente não tem 1.000 volts aqui. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que fazer a reflexão dessa impedância para o primário. E como que a gente faz a reflexão? A reflexão, pessoal, é a gente pegar a relação de espiras do primário sobre o secundário, elevar ao quadrado e multiplicar pela reatância que a gente quer fazer a reflexão. Isso aqui, tá, pessoal? O que é muito confuso, tá? A gente não lembra se é N1 sobre N2 ou se é N2 sobre N1. Então, o que é a dica aqui que eu vou dar para vocês? A parte de cima é sempre para onde vai. Para cima vai, de baixo vem. Então, o N1 é para onde a gente está refletindo. Eu não vou refletir essa impedância que é do secundário para o primário. Então, para cima vai, que é o número de espiras do primário. Logo, isso aqui vai ficar 1.000, né? E o número de espira de baixo é 200 ao quadrado. E aí eu tenho só que multiplicar aqui, ó. Pronto, é isso. Isso aqui não vai dar 10 sobre 2, vai dar 5. 5 ao quadrado é 25. Tá? Então, isso aqui vai ser 25. Então, daqui para cá, eu multiplico por 25. Se fosse de lá para cá, eu dividiria por 25, porque vai ser 2 sobre 10. Tá? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu quero fazer isso aqui. Ó. Vou redesenhar aqui a minha fonte. Aí eu tenho ali a impedância a resistência de 5. Eu vou ter eu vou ter aqui essa resistência. Essa resistência é quem? É 0,2 vezes 25. Sabe quanto que dá isso? 25 vezes 0,2. Dá 5. E a gente reflete, ela se mantém, né? Se aqui estava em série, ela vem para cá em série. Se ela estava em paralelo, ela vem para cá em paralelo, tá, pessoal? Então não é que era em série e vira paralelo, não, tá? Aí a gente tem aqui, ó, a impedância ali que já tinha, J 2,5. E aí a gente vai ter aqui outra impedância, que é 0,1 vezes 25. Sabe quanto que é 0,1 vezes 25? 2,5. 2,5. O negócio foi feito para dar certo, pessoal. Aí aqui eu tenho um transformador ideal agora. E aí eu curto-circuito ele. Pessoal, vocês conseguem enxergar que aqui vai ser 0 volt? Porque eu estou com os terminais conectados. Se aqui tem 0 volt, 0 volt vezes a relação de transformação, vocês conseguem enxergar que é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. É a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, eu eliminar o transformador
e simplesmente curto-circuitá-lo aqui. E aí eu tenho o que aqui, ó? Tem a corrente aqui, ó. Agora ficou muito fácil da gente calcular essa corrente. Mas ainda tem um detalhe aqui que a gente tem que entender. Como que é o procedimento para realizar um ensaio de curto-circuito do transformador? Eu tenho uma fonte de tensão aqui, ó. Isso aqui é uma fonte de tensão, só que ela é variável. Eu vou mudando ela, tá? E essa corrente aqui vai aumentando, certo? Ela vai aumentando até quando? Até quando ela for o valor nominal do transformador. Então eu preciso calcular o valor nominal dessa corrente. Então, como que a gente calcula? Ela vai ser aqui, ó, 4 kVA. Então vai ser a potência dividido pela tensão, não é? Então vai ser 4 kVA, né? 4.000 volts ampere. Ué, professor, mas aqui a gente vai colocar 1.000 volts ou 2.000 volts ou 200 volts? A gente está executando o teste de que lado? A gente está executando o teste pelo lado de alta. Então a gente vai dividir por tensão de alta, que é 1.000 volts. Professor, mas eu aprendi que o teste de curto-circuito, ele geralmente ele pode ser feito também pelo lado de baixa. Que o de curto-circuito é pelo lado de alta e o de circuito aberto pelo lado de baixa. E aí eu ponho errado quando é o contrário. Não tem nada a ver, tá, pessoal? A gente pode executar tanto pelo lado de baixa quanto pelo lado de alta, tanto o curto-circuito quanto o circuito aberto. Por que que a gente prefere utilizar o lado de alta para fazer o teste de curto-circuito e a gente prefere usar o lado de baixa para fazer o teste de circuito aberto? Por uma questão de facilidade. O lado de baixa, eu preciso de uma fonte menor, porque o teste de circuito aberto, eu preciso colocar uma tensão nominal. Então é mais fácil eu ter uma fonte de 200 volts do que uma de 1.000. Por isso que eu uso o lado de baixa. Tá? O teste de curto-circuito, a gente usa o lado de alta porque eu preciso colocar uma corrente nominal. Qual corrente é mais segura para a gente trabalhar? Correntes menores. O lado de alta, por ter uma tensão maior, ele vai a corrente nominal ela é menor. Tanto é que aqui, ó, vai dar 4 amperes. Se eu estivesse fazendo pelo lado de baixo, eu teria que dividir por 200. A minha corrente nominal seria 20 amperes. Então, eu estou deixando de trabalhar com 4 amperes para trabalhar com 20. Então, é uma questão de segurança e o outro é uma questão de fonte disponível. Mas não existe em nenhum lugar essa obrigatoriedade. É uma boa prática. Beleza? Então, voltando para a questão. Voltando para a questão, a gente vai calcular então essa correntezinha azul aqui. Como que a gente calcula ela? Aliás, desculpa, né? A gente vai calcular essa tensão aqui. A gente já tem o valor dessa corrente azul, que é 4 amperes. Então, qual que é o valor ali da tensão? Ora, é eu multiplicar a corrente vezes a impedância, que vai ser 10 mais J5. Só que ele quer o módulo, né, pessoal? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o módulo desse número complexo aqui. Vocês conseguem enxergar que aqui tem 5 e aqui tem 5 vezes 2? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? O i ali vai ser 4. E aí eu vou fazer assim, ó. 10 não é a mesma coisa que 5 vezes 2, mais j. E aqui vai ser 5 vezes 1. Então, isso aqui vai ser 4 vezes. Eu ponho 5 em evidência e ali o número vai ficar 2 mais j. Beleza? Então, aqui ó, vai ficar 4 vezes 5 é 20, vezes. Aí eu tenho que tirar o módulo daquilo ali. Como é que eu tiro o módulo? Raiz, elevo o número real ao quadrado e somo com um número complexo ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 20 vezes 2 ao quadrado, 4 mais 1, vai dar 5. Então, isso aqui vai ser 20 raiz de 5, que é o gabarito aqui da nossa questão. Beleza? Andiamo. Vamos lá. Questãozinha de máquinas novamente, pessoal. Muito comum esse tipo de questão aqui, hein? A questão diz o seguinte: um motor de indução trifásico de rotor bobinado aciona uma carga cujo torque é constante e a velocidade é variável. A figura ao lado mostra as curvas torque e velocidade para 3 pontos de operação do conjunto.
De acordo com as informações apresentadas, a variação de velocidade do motor é feita por. Pessoal, pode não parecer, tá? Mas isso aqui tratam-se de uma mesma curva deslocadas, tá? E por que que isso aqui acontece, tá? Acontece porque a gente está acrescentando uma resistência ao rotor do motor. Professor, mas você falou que o rotor do motor de indução ele é curto-circuitado lá dentro. Como é que a gente coloca uma resistência ali dentro? Aqui, pessoal, entram duas nomenclaturas que é importante talvez você saber. Isso não é primordial que você saiba, tá? Isso aqui já é um conhecimento mais acessório. A gente pode ter dois tipos de rotores: o rotor bobinado, que é bobinas, e o gaiola de esquilo, que são barras soldadas. Somente no rotor bobinado que eu consigo ter acesso aos terminais do rotor. E aí ele tem um esquema como se fosse um motor de corrente contínua, que ele tem aquelas terminais, aquelas escovas, para que fique acessível. E a gente conecta uma resistência externa. Qual que é a função dessa resistência externa, pessoal? Deslocar a curva. Ele não muda a curva de torque, ele desloca a curva. O que que eu quero dizer com isso? Se a gente tivesse, né? A gente tem aqui, ó, esse gráficozinho, ele tá assim, né? Mas se eu desenhasse aqui, ó, essa, essa parte à esquerda do gráfico aqui, eu ia ter uma primeira curva dessa forma aqui, ó. Talvez a gente pode usar essa aqui como referência. Depois, eu teria aqui, ó, uma outra curva, mais ou menos aqui assim. E uma outra curva, mais ou menos aqui assim, ó. Tá? E aí a gente pode até fazer uma referenciazinha aqui, para ficar melhor ali o desenho. Essa aqui seria a curva verde. Essa aqui seria a curva azul. E por fim, essa aqui seria a curva vermelha. Professor, mas você está falando que é a mesma curva, isso aqui é uma reta. Sim, é como se eu tivesse pegado aqui, ó, só essa parte aqui, ó, que é muito próximo da linearidade mesmo, tá? Muitas das vezes a gente considera, inclusive, tá, para cálculos lá de inversores, de soft starters, como isso aqui sendo uma curva linear mesmo, tá? O que que eu quero que vocês entendam, tá, pessoal? Quando a gente, essa curva aqui, ela é típica. Então, eu vou colocando resistências no rotor, de forma que essa aqui é a resistência número um. Esse ponto aqui, ó, é a resistência número 2. E aqui eu tenho uma resistência número 3. Então, a resistência número 3 ela é maior do que a resistência número 2, que é maior do que a resistência número um. E isso faz com que eu desloque aqui, ó, a minha curva para a esquerda. É mais ou menos essa ideia, é como se eu estivesse deslocando a minha curva aqui para a esquerda. O ponto de torque máximo muda. O que que eu quero dizer com isso? Aonde o torque máximo vai acontecer que muda. Então, observem que aqui, ó, na curvinha verde, o torque máximo ele acontece aqui mais próximo da velocidade síncrona. O torque máximo aqui acontece já aqui quase no meio da velocidade. Se for um motor ali de 1.800 RPM, o torque máximo acontece em 900 RPM. E aqui, ó, o torque máximo acontece na partida. Ué, professor, mas isso é muito bom. Então, se eu quiser um torque alto no motor, é só eu pôr uma resistência. Mas isso tem um preço, pessoal. Isso é uma técnica de controle de velocidade, inclusive, mas isso é uma técnica, né, de controle de velocidade, mas o que que a gente viu numa questão lá atrás, até para a gente relembrar? Quando eu aumento o escorregamento do motor, que é o que a gente está fazendo na prática, eu aumento a perda no rotor. E é até meio que óbvio, se eu estou colocando resistência, eu estou aumentando perdas. Então, sim, eu consigo deslocar a curva, eu consigo ajustar aonde eu coloco esse torque, mas ao custo de eu ter mais perda energética no meu sistema. Beleza?
E, obviamente, como eu falei, isso aqui só é possível no rotor bobinado. Eu não consigo fazer isso aqui no gaiola de esquilo. É proibido o gaiola de esquilo fazer isso aqui, somente no rotor bobinado. Então, pessoal, essa curvinha aqui é típica. Conhecimento, saber que quanto maior a resistência, mais deslocada para a esquerda. Saber que eu não mudo a curva, mas eu desloco a curva e eu mudo aqui o escorregamento que o torque máximo acontece. Isso é muito comum para quando a gente tem que dar partida no motor que ele está com a carga muito alta. Que aí eu coloco a resistência para dar partida no motor, depois eu tiro a resistência, porque eu não quero que o meu motor fique com perda ali. Então ele começa, por exemplo, aqui com essa cargazinha, com essa partida aqui com a curva em vermelho e depois eu mudo ela para essa curva aqui em verde. Beleza? Então o gabarito dessa questão já meio que óbvio aí, resistência externa. Essa aqui eu quero ver todo mundo errar, hein? Vamos lá, ó. Penúltima questão para a gente finalizar essa revisão, hein? Tô gostando dessa revisão, hein, pessoal? Questão número 9. Para que um motor de indução possa operar em uma faixa de velocidade com torque constante, e aí eu vou grifar essa palavra, torque constante, ele deve ser acionado por. Aí, você já estudou isso aqui e sabe que, tá, soft starter, eu sei o que que é. Eu sei que é para dar partida, curva, não sei o quê, inversor de frequência. Aí você assim, não, eu tenho certeza que não é chave compensadora, não é chave paralelo, não é chave estrela triângulo. E eu tenho certeza que a maioria está em dúvida na letra A e na letra B. E a gente vai entender a diferença e vai entender um pouquinho o que, que são cada uma dessas chaves, tá, pessoal? Vamos lá. O que, que é esse negócio de torque constante, tá, pessoal? Torque constante a gente só consegue fazer, então eu já vou começando dando a resposta aqui. Torque constante só é possível com inversor de frequência. Então vou repetir. Torque constante só é possível com inversor de frequência, tá? Então beleza. Vamos marcar o gabarito aqui, mas vamos explicar o que que é isso. O que que é soft starter, pessoal? Software starter, ele parte da filosofia da maioria das chaves, que é o quê? Se eu reduzir a tensão que eu estou colocando no motor, eu reduzo a corrente. Vamos lá. Todo motor, a gente quer dar partida nele e a gente quer reduzir a corrente de partida. A finalidade última quase sempre é essa, tá? Reduzir a corrente de partida. E a principal técnica que a maioria das chaves faz é o quê? É reduzir a tensão. Beleza? Quem que faz isso? Chave compensadora. A chave compensadora reduz. Ela é um autotransformador que eu jogo uma tensão proporcional menor do que a tensão da rede. E aí eu vou reduzir a tensão. Chave série paralelo, muito parecido com a chave compensadora, tá? Ela vai mudar ali a configuração do transformador e vai jogar uma tensão menor. E por fim é a estrela triângulo, que a gente muda a forma que o transformador é conectado. Então, lembra lá daquela questão do estrela, triângulo, que a gente muda a tensão que a gente colocou? A primeira questão que a gente viu, que eu tinha primeiramente uma tensão que estava sobre a mesma tensão que ela era tensão de linha, depois eu mudei ela para uma tensão de fase, a mesma tensão, então eu reduzi a tensão, é a mesma coisa, tá? Aqui eu não posso entrar em detalhes demais, a questão de torque e tudo mais, porque a gente vai se alongar muito. Mas eu quero explicar o que é inversor e a diferença de inversor e soft start. Então, eu comecei explicando. Todas elas têm a finalidade de reduzir a tensão que a gente está aplicando. Só que o soft starter, pessoal, ele só reduz a tensão. Ele não mexe na frequência. Então ele vai aplicar ao motor, aqui, ele vai aplicar ao motor uma frequência que é a mesma frequência da rede. Ela sempre vai continuar sendo 60 Hz. O soft starter, tá, pessoal? Ele nada mais é do que um controlador de tensão que ele vai colocar uma rampinha de tensão, assim, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Tan, até a tensão nominal. Ou seja, eu vou aumentando vagarosamente a tensão
para ele não dar picos de corrente. Mas essa tensão tem exatamente a mesma frequência da rede, ele não muda. E qual que é a diferença para o inversor de frequência? O inversor, ele consegue controlar a tensão, mas como o próprio nome diz, ele consegue controlar a frequência. E aí a gente entra num negócio chamado controle escalar. Inversores de controle escalar. O que que é isso? Ele mantém uma razão entre a tensão e a frequência constante. Ou seja, se ele reduziu aqui, ó, a frequência para metade, ele vai reduzir a frequência para metade, mantendo ela sempre constante. Com ele fazendo isso aqui, eu consigo manter o torque constante, certo? O motor, tá, pessoal? Aí aqui é só para explicar. Inversor é a única forma da gente dar partida no motor, mantendo o torque constante. Soft starter não consegue manter porque ele não mexe na frequência. Então ele não consegue fazer isso aqui, que é um controle escalar. Aí, além disso, a gente já tem inversores com controle vetorial, que aí ele consegue manipular mais variáveis do motor. Uma figurinha muito importante assim para a gente ter sobre essas partidas de motor são as regiões em que o motor pode funcionar. A gente tem basicamente duas regiões, mas a gente pode estender para uma terceira, que é muito rara de acontecer, que é o seguinte: a gente tem aqui, ó, a frequência nominal ou velocidade nominal. A gente tem aqui velocidade de 1,5 até duas vezes, né? Vamos pôr duas vezes a velocidade nominal aqui, ó. Então aqui, pessoal, a gente tem o quê? As três regiões de funcionamento do motor. Então vou por região 1, a gente vai por região 2. Basicamente são as duas que ele vai funcionar e a região 3, tá? A primeira região é o que a gente chama de região de torque constante, tá? Para a gente fazer isso aqui, o que que é importante? A gente lembrar a formulazinha da mecânica, que a potência ela é igual ao conjugado ou ao torque vezes a velocidade, tá? Deixa eu até fazer diferente aqui, pessoal, que eu vou fazer assim, ó, para ficar bem didático. A gente tem o torque, a gente tem vezes aqui a velocidade, tá? Vezes a velocidade. Isso aqui vai ser igual à potência que eu vou pôr em verde, tá? Por quê? Aqui, pessoal, eu estou em velocidades menores do que a velocidade nominal, certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? A potência aqui, ela está subindo linearmente, assim como a velocidade. Ela está subindo linearmente aqui. Eu vou pôr. Por quê? Porque o torque é constante, então isso aqui é uma reta, né? Só que quando o motor chega na região número 2, ele já alcançou aqui, ó, a sua potência nominal. Então eu não consigo aumentar a velocidade indefinidamente. Aqui eu preciso mudar a minha equação. Então essa equação aqui, ó, dessa forma, ela é válida para a região 1. Na região 2, na verdade, a gente tem uma outra equação, que é o torque, ele vai ser igual à potência dividido pela velocidade, tá? E aí, pessoal, aqui para quem é matemático já entende que parece que eu não fiz nada, mas eu mudei a curva, tá? Agora eu tenho uma espécie de hipérbole, tá bom? Porque aqui, ó, eu vou começar o meu torque, aliás, a minha potência, ela tá no que a gente chama aqui de potência constante, tá? Até então, isso aqui é torque constante, tá? Agora eu estou entrando na região que a potência é constante. Beleza? Por quê? Porque isso aqui é a potência nominal. E aí o que que acontece? Se eu continuar aqui aumentando a velocidade do meu motor, né, que a velocidade ela sempre vai ser essa reta aqui, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? O meu torque ele começa a cair como uma espécie de hipérbole. Hipérbole não é hipérbole isso aqui não. Me fugiu o nome dessa curva aqui agora.
E aí a gente ainda tem uma região número 3 aqui que a gente não usa, que é enfraquecimento. Enfraquecimento do campo, tá? Enfraquecimento de campo. Que aqui, pessoal, o motor ele já está atingindo velocidades proibitivas. Que aí o que que eu tenho que fazer? Para eu continuar aqui, ó, aumentando a velocidade indefinidamente, eu tenho que reduzir tanto a potência, então a potência começa a cair aqui, e eu reduzo ainda mais o torque, tá? Por isso que essa região aqui, ela é uma região que quase nunca se trabalha. Então, pessoal, para a gente conseguir, né, voltando aqui para a questão, para a gente conseguir trabalhar aqui, ó, nessa região com um torque constante aqui, ó, somente com um inversor de frequência, tá? Beleza? Pessoal, última questão para a gente fechar a noite aqui. A gente falou muita coisa aqui hoje. Como eu prometi, ia ser quase aí 1h30, né? A gente atrasou ali uns 15 minutinhos, então tá chegando aí na 1h30. Essa aqui é mais uma de transformador, mas é de autotransformador, que é clássica essa aqui também, tá? Vamos lá para a gente fechar a noite aqui. Um transformador monofásico está operando conectado como um autotransformador com tensão no primário de 300 volts e tensão no secundário de 100 volts. Nessas condições, o autotransformador tem potência nominal de 60 kVA. Qual é a potência nominal do transformador em kVA quando operando com sua configuração original, ou seja, sem nenhuma conexão elétrica entre o primário e o secundário. Pessoal, o que ele está me falando aqui? Ó? Eu tenho um transformador e ele está conectado como autotransformador. Tá? E ele está conectado dessa forma aqui. Ó. Por quê? Ele está me falando que o lado de baixo aqui tem 100 volts e o lado de alta aqui ó, tem 300 volts. Beleza? O que é importante aqui? Eu gosto, quando eu estou trabalhando com autotransformador, usar a notação de pontos para eu ter referências, tá? O que é a notação de pontos, tá, pessoal? Notação de pontos no transformador, e aí a gente já vai desenhar aqui o transformador convencional, tá? A gente tem um transformador convencional aqui, ó, que ele é dessa forma. Então, a gente tem um ponto aqui e um ponto aqui, tá? Bom, isso aqui significa que a corrente no primário está entrando, I1, e que a corrente do secundário está saindo pelo ponto, beleza? Então aqui, pessoal, ó, eu tenho ponto aqui, ó. Essa bobina, se essa bobina aqui tem 100 e se eu somar as duas tem 300, quanto que vai ter essa bobina? Obviamente, ela vai ter 200 volts, né? Então só essa bobina aqui, ó, ela tem 200 volts. Só que essa corrente I1 aqui, ela está entrando na bobina, não é? Então vocês concordam que essa mesma bobina, então aqui ó, a gente vai ter aqui ó, uma corrente I1, a mesma corrente I1 aqui. Ó. Por que eu estou afirmando isso? A bobina no autotransformador ou no transformador convencional, ela suporta apenas a mesma corrente. Mesmo que ele aumente a potência, a gente vai ver por que ele aumenta a potência aqui. E aqui, tá, pessoal? Repare que a corrente I2 ela está saindo. Então, eu posso escrever a corrente I2 aqui também, ó. Tá? Então, aqui, ó, se ela está saindo aqui, a corrente I2 aqui, ela está saindo. De forma, tá, pessoal, que eu possa aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse ponto. E aqui, na verdade, está saindo a corrente I1 mais a corrente I2. Isso aqui explica matematicamente por que a potência aumenta. Se de um lado eu somo tensão, do outro eu somo corrente. Tenho certeza que vocês não sabiam disso. Mas vamos lá. Ele me falou aqui, tá, pessoal, que em autotransformador, ele vale a potência nominal é 60 kVA. Por que é 60 kVA? Eu posso fazer de duas formas. Ou eu multiplico 300 vezes I1, ou eu multiplico 100 vezes I2, tá? Então, isso aqui é uma verdade, tá? 300 vezes I1, isso vai ser igual a 100 vezes I1 mais I2. Isso aqui é se eu talvez quisesse calcular uma das correntes individualmente, ou calcular I2 também, tá?
Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular apenas I1 aqui. Por quê? Ele me falou que a tensão vezes a corrente, que é a potência nominal, vale 60 kVAs. Então, isso aqui, ó, eu posso simplificar. Então, a minha corrente I1, ela vai ser 600 dividido por 3, vai ser 200 amperes. E aí o que que ele me perguntou? Qual que é a potência do transformador original, certo? A potência do transformador original é eu multiplicar essa corrente I1 pela potência do primário ou a corrente do secundário vezes a tensão. Eu sei que essa tensão aqui vale 100. Só que eu já mostrei para vocês que aqui está somando, né? Então aqui tem 200. Portanto, aqui vai ter 200. Então a potência original vai ser o quê? 200 vezes I1. Então esse aqui vai ser 200 volts vezes 200 amperes, que a gente acabou de calcular e eu mostrei para vocês que é a mesma corrente. Portanto, isso aqui vai ser 40 mil kVAs, que é 40 kVAs. E aí a gente marca o gabarito dessa questão, letra C. Beleza, pessoal? Então, deixa eu pausar aqui o